E essa treta aí, fiel, Rubão contra o Augusto Melo. Veja só que os comentaristas da Jovem Pan no programa Bate Pronto nessa quinta-feira falaram a respeito dessa treta entre o presidente Augusto Melo e o seu diretor Rubão. Pelo jeito aí deu uma treta entre eles. Parece que o Rubão tá caindo fora do timão. Veja esses comentaristas falando a respeito disso. Não deixa de inscrever aí no nosso canal. Bora pro vídeo, fiel. Saiu aqui uma informação do portal Meu Timão. Já que a gente falou bastante em fumaça no programa de hoje, tem fumaça pro lado do Corinthians. Augusto Melo e Rubão entram em rota de colisão nos bastidores do Corinthians. A informação aqui do Rodrigo Bessoni no portal Meu Timão. Nesse momento, segundo a apuração do portal Meu Timão, o presidente e diretor de futebol não tem boa relação nos bastidores do CT e do Parque São Jorge. A reportagem conversou com pessoas próximas aos dois dirigentes. Todas, sem exceção, confirmaram o climão entre o mandatário e o principal articulador político da campanha vitoriosa que encerrou a dinastia de 16 anos da antiga administração. Augusto e Rubão estão evitando qualquer tipo de contato. Inclusive, não fazem questão de participar de eventos ou reuniões em conjunto, algo que durante toda a campanha e até o início da gestão era completamente impensável. Não há um motivo ou momento específico para o início do estremecimento dessa relação, segundo as pessoas ouvidas. O que está claro é que alguns erros cometidos pela direção de futebol nunca foram engolidos por Augusto Melo. Um dos exemplos citados foi a condução da chegada de Mateuzinho, que foi levado a um treino aberto sem assinar contrato. A saída repentina de Rojas, impulsionada por uma cláusula de liberação automática em caso de inadimplência, também foi citada. A personalidade forte e o jeito sincerão do diretor de futebol nos microfones e nas conversas com os jogadores também passou a incomodar o mandatário, de acordo com as fontes ouvidas. O espaço de Rubão, apesar da sua presença diária no CT, diminuiu de um tempo para cá. As principais tomadas de decisão passaram para as mãos de outros responsáveis do departamento de futebol profissional masculino, como Fabinho Soldado e Fernando Alba. Uma das pessoas ouvidas ainda disse, abre aspas, não sei se aquela relação tão próxima será reatada um dia. Sinceramente, não sei. E aí o Vessoni também escreve, Em tempo, o grupo de atletas, a comissão técnica, o staff e demais funcionários no CT não estão sendo afetados diretamente por esse problema entre os dois dirigentes, apesar da proximidade. Esse climão entre os dois personagens tão importantes do Corinthians tem mais fatos aqui, tá? Já começa a fazer vítimas nos bastidores. Wagner Villaron, que esteve com Augusto Melo e Rubão desde o início da campanha para presidente, foi demitido na tarde desta quarta-feira. O jornalista, principal responsável pela assessoria de imprensa da campanha, ocupava o cargo de superintendente de comunicação do Corinthians desde a posse de Augusto Melo no último dia 2 de janeiro. As pessoas ouvidas pelo portal Meu Timão garantiram que a demissão ocorreu justamente por Villaron ter ficado no meio do fogo cruzado entre os dois dirigentes. A impressão dessas pessoas é de que o profissional de comunicação, que tinha boa aceitação de sócios, conselheiros e torcedores em geral, acabou sendo derrubado por política, não pela função que exercia no clube em si. Vampeta tá aí. Augusto Melo e Rubão entram em rota de colisão no Corinthians. Primeiro que eu acredito, tem tudo e assina embaixo que o Rodrigo tá... Rodrigo aí, né? Rodrigo Bessoni. Tudo, Rodrigo, e tem mais fumaça ainda aí. Eu boto a tua pé. Eu moro lá, tem mais, vai estourar. Hoje é quanto de abril mesmo? Hoje é 12, né? Hoje é quanto de abril? 12? 11 de abril. Ô, Flávio, a parada começou em janeiro, já tá fumado. O Corinthians não tem paz, cara. 4 meses. E isso aí lá, isso aí vai estourar mais coisas aí, vai estourar. O Rubão tem personalidade, o Augusto cercado por outros diretores também, tudo ali, ficado tudo do mesmo lado para tirar a situação. A oposição nunca foi muito unida, mas se uniram para tirar a situação. Então agora vai vir os racha tudo aí, Fumaça mesmo. Tudo que o Rodrigo falou aí, vai ter muito mais coisa aí.
Se eu souber, eu digo. Você tem informação? Se eu tenho, eu falo na hora do programa de informação. Esqueceu, Pedro? Não, você tá falando que vai ter mais fumaça. Se eu tenho, eu sei que vai vir fumaça. E você, como bom jornalista... Se eu soubesse disso aí, eu já soltava na hora. Você que Nem deixava o Rodrigo soltar. Você que preza pela informação e diz que aqui é um programa de informação... Informação na hora. Se a gente não der, os caras dão... Você tá falando que vai ter mais fumaça. Vai ter, do jeito que tá aí, vai ter mais fumaça. Você deve estar sabendo de alguma coisa. Não, sei que os bastidores aí não são legal, não. Viagem, diz que a relação de grupo de viagens... por exemplo, o jogo contra o Racing, né? Do Uruguai. Tinha mais gente viajando convidada do que a torcida do Racing lá. Saiu um avião daqui com tantos convidados. Quem paga isso? Quem paga? Quem paga? A instituição. Corinthians. E os caras acrescentam o quê indo lá? Diz que vai pra torcer, ver, comer uma bela carne. Lá no Uruguai, sai, até a carne. A viagem, pelo menos, chegou a relação lá pra mim que foram mais de 70 convidados. Maravilha, hein? Aí o Racing não tinha nem 50 torcedores. Por isso que o Corinthians está nessa draga, né? Se faz esse tipo de coisa. Isso chama trem da alegria, né? Tá vendo? Ele tem informação, tá vendo? Ele não, da relação, não. Da relação que... sim. Eu chego aqui, sabe? Aí eu chego aqui, tô chegando de férias. Aí, galera, viajou 70 caras com o Corinthians. Não é notícia boa. Não é notícia que deu uma fumaça, é sair da fumaça. 90% dos caras... Eu, se eu souber, eu conto. Não me contem nada que eu conto. Programa de informação, a gente quer audiência, né, Flávio? Pode mentir, eu posso aumentar. Desses caras que viajam, eles não precisam disso. 90% deles podem. É uma viagem para o Uruguai, não é uma viagem barata, mas não é nada que vai quebrar ninguém. Então é sacanagem com o clube mesmo. Não há necessidade disso. Fazem por sacanagem com o clube. Aproveitar, sugar uma coisa que não lhes pertence. Então é uma sacanagem com o clube. E o que eu acho que o Vessone, o Vampeta conhece bem o Corinthians, o Vessone também é muito bem informado, já trabalhei com ele, é um cara que sabe muito de Corinthians. Sabe muito. Sim, e até dentro do que o Vampeta falou e juntando as coisas, dá a impressão mesmo, o Mauro fala muito isso do Flamengo, lá que ele fala que lá é um presidencialismo de coalizão, que era uma expressão muito usada também aqui na política nacional, que era o cara é o presidente, ele se elege e ele tem vários grupos políticos que o apoiam, ele precisa de apoios para se eleger e para governar, né? Para se eleger, ele até tem o voto. O Augusto até teve agora com o Romeu Turma, ganhou lá... Que é o presidente do Conselho. Então o cara precisa de alianças com outros grupos que não são necessariamente o grupo dele, mas que não eram próximos antes, mas se juntam, para vencer e para governar depois. Precisa ter maioria no Conselho. Todo mundo quer o carro. Lá na política você precisa ter maioria no Congresso, você precisa ter maioria na Câmara, no Senado. Então a política dos clubes, ela um tamanho menor, mas ela não é tão diferente. Então o que dá a impressão é assim, que foram pessoas que se juntaram, que não eram necessariamente super amigos antes, mas se juntaram, eram oposição ao grupo que estava no poder há muito tempo e se juntaram para disputar a eleição, para ter voto para vencer e depois para fazer a gestão do clube, né? Mas podem acontecer essas coisas, né? Um é o presidente, tem a caneta, o outro é o diretor, mas na campanha um pode ter tido a mesma importância que o outro, só que um tinha que ser o presidente, o outro só podia um ser o presidente. É um grupo que tem mais votos aqui, votos ali, tem isso, é tudo pingado mesmo. Às vezes, se o Rubão fosse o candidato, ele poderia ter vencido? Talvez. Se fosse o contrário, o Rubão vai ser o candidato a presidente, o Augusto vai ser o diretor. Tinha que escolher um para ser o presidente, que o Augusto foi candidato na última já, então já... O Mário Gobi foi oposição na outra. Nessa foi junto. Foi. Não, às vezes, a política dentro do clube. Às vezes precisa ser aquela pessoa que não necessariamente é a mais forte, mas o que é mais forte tem uma rejeição maior. Sim. Talvez. Tem isso também. Eu não sei, eu não manjo nada. O próprio André Negão tinha uma rejeição. Isso. E tinha voto também. Ele sempre foi importante para as vitórias. Para os outros Eu grupos não ganhar. entendo nada da política do Corinthians. Eu acho terrível, acho que os clubes devem ser administrados de maneira profissional. Política eu acho terrível. Mas é muito isso, né? Você une forças e depois, na hora de dividir o latifúndio lá, todo mundo acha que é mais importante e tal. E aí o clube fica nisso aí. E o Palmeiras e o Flamengo voando. É que você está falando. Vai. Uma notícia dessas mostra... Você abriu aqui o programa, você falando o quê? 10 anos. Vocês falaram um negócio, vai para 10 anos. Vai aumentar, viu? Com relação ao Corinthians já dá para meter 15. Com relação ao Corinthians já dá para meter 15. Seguimos no YouTube. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O assunto aqui é Corinthians. Essa rota de colisão entre Augusto Melo e Rubão, Flávio Prado, né? A gente acompanhando aqui, o Augusto Melo tomou posse no dia 2 de janeiro, estamos agora em abril, né? Então uma relação até que não tem tanto tempo, né? E
parece que vai se dividir. Quem foi demitido o Wagner Villaron. O Villaron teve com nós aqui antes da eleição. E foi comentarista. Foi da Globo. Reis da Resenha. Ele veio no Rei da Resenha, lembra não, Pedro? Lembro. Foi o assessor aí da campanha. Que chegou com o Augusto. Da campanha do Augusto Melo e com a eleição do Augusto Melo, ele assumiu o cargo de superintendente de comunicação do Corinthians. Foi demitido na tarde da quarta-feira, de acordo com as fontes ouvidas pelo Meu Timão. Foi demitido muito mais pela política, porque ficou no meio aí desse embate, digamos assim, entre Rubão e Augusto Melo, do que pelo cargo que ele exercia no Corinthians. Flávio. É muito triste, né? Todos nós temos pequenas empresas, né? Até para dar nota e tal, a gente precisa ter pequenas empresas. E eu tenho uma pequena empresa, faço uma coisinha ou outra e tal. E aí, a coisa mais difícil que você tem numa empresa é você ter clientes. Qualquer empresa, né? Você ter cliente é muito difícil, é uma coisa que todo mundo ambiciona. Cliente, consumidor e tal. Imagina você ter uma empresa com 25 a 30 milhões de consumidores, mas eles vão te procurar. Eles querem consumir o teu produto. E você consegue a proeza de não atender esses clientes de uma maneira decente e ainda arrumar um buraco de 2 bilhões de dívidas. É o Corinthians. Você imagina você ter uma empresa, você ter 30 milhões de consumidores. Os caras querem te consumir. Mas você não só não dá a essas pessoas, não aproveita esse consumidor, como você ainda arruma um buraco na sua empresa de 2 bilhões de reais. É uma proeza, é de uma incompetência, e óbvio, isso é um pedaço está envolvido nesse termo, mas a maior parte foi da antiga legislação. Mas é inacreditável como os caras conseguem fazer uma coisa dessa. Aí você vai dizer assim, por que eles fazem isso? Não sei. Incompetência, sei lá, desonestidade, não sei. Não dá para saber. É inacreditável conseguir isso. Inacreditável. Aliás, eu sei de clubes, assim, por exemplo, eu sei que o São Paulo, se o cara quiser botar, o cara é um São Paulino rico, por exemplo, e ele quer ter ele quer ser um sócio torcedor importante, né? Ele quer dar dinheiro pro São Paulo. Porque ele tem muito dinheiro. Ok, não tem nada de errado. O menor dá um pouquinho, outro. Ele não tem um plano para ele poder. Ele quer ter mordomia para ir no São Paulo, mas ele vai pagar por isso. Ele não consegue. Não tem. Não se oferece um produto assim. Sabe? Tem que oferecer para todo mundo, tem que aproveitar. Você tem 30 milhões de São Paulo tem 20 e poucos. De volta à rádio, Flávio, desculpa interromper, de volta à rádio, falando aqui do Corinthians. Caramba, você tem 30 milhões de consumidores, é um absurdo. Se um pelo outro você tirar R$1 por mês, um pelo outro, tem aquele que vai dar 5 milhões, aquele que não vai dar nada. Você tem 30 milhões de reais todo mês, já deu, você não fez nada para conseguir. Quando o Augusto Melo chegou lá, o Corinthians já tinha 30 milhões de consumidores. E os caras não conseguem fazer isso. Olha, é caprichado. Dá direito até você ser um pouco incompetente, um pouco desonesto. E ainda assim, com 30 milhões de consumidores, seu clube vai ser muito rico. Não estou dizendo que seja, tá? Só estou falando. Se você ainda for um pouco desonesto, um pouco incompetente, ainda dá para você... Vai sobrar muito ainda para o clube. E os caras não conseguem. É inacreditável. Não, 30 milhões de torcedores, aí você pega o cenário europeu, né? Quem tem tantos torcedores? Isso mesmo. Você acha que o Manchester City... É claro que tem... Claro que estão globalizados, né? Mas Pedro... Mas mesmo assim... 30 milhões é menos do que a maior parte dos habitantes dos países. Não é? Porra, 30, você pega assim... E assim, não tem... tem um monte de corintiano, e de São Paulino, de Santo City, tudo tal, que tem pouco dinheiro, ok. Mas tem um monte que é muito rico. E não consegue... Mas pela quantidade, Flávio, assim, pela quantidade, vamos supor, você pega lá um time da Premier League, né? A moeda aí você vai dizer assim, não, mas a Libra, vale 6 por 1. Isso. Mas esse time só tem 5 milhões. Esse 6 por 1, você tendo 30... Deu na mesma. Dá na mesma. Dá na mesma. E com a diferença, você vai ter isso aí num país onde vale menos o dinheiro. Portanto, você vai deitar. Vamp é inacreditável, é consumidor. Como é que você consegue? Sabe o que parece isso aí? Quando você chega no lugar, tem eu sempre confundo, mas eu acho que é o Buffett, um investidor internacional, que ele falava o seguinte: cara, uma das coisas que eu mais dou risada é quando eu recebo uma propaganda pelo computador, ou até um folderzinho e tal, com o nome de uma empresa que eu já entrei para ser atendido e fui mal atendido. Aí eu falo assim, eu não faço nada, eu só não volto.
O cara tá lá dentro e ele é maltratado. Ou o balconista não atende, ou a comida vem do jeito que ele não queria e ele não volta mais. Aí ele fala, depois o cara gasta uma fortuna para me levar de volta, aí eu não volto. É exatamente o que acontece aqui. O cara quer ir, mas ele não consegue. E aqui ele não consegue. Mesmo ele sendo insistente, ele não tendo muita vergonha na cara e tal, ele não consegue. Não consegue, ele não vai. O Corinthians se fechou naquele maravilhoso estádio que ele tem, num grupo de torcedores, né, de sócios torcedores que pagam, que é necessário, é claro, e refém de torcidas organizadas, e fechou nesse grupo. Então o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, mas para ele trabalha o quê? 30 mil sócios que ele possa ter, que vão em todos os jogos, e um grupo de torcida uniformizada que não serve para nada, que é suga-sangue, que é chupim. E o resto não sabe usar. Como é que pode isso, gente? Eu não sou nenhum expert em marketing, muito pelo contrário. Os caras não conseguem, Vamp. É inacreditável, impressionante. É mais ou menos assim, Pedro, quantos nós estamos hoje de seguidores na rede social? 10 milhões, mais ou menos, total? Juntando tudo, é mais ou menos o que a gente tem. Só no YouTube estamos chegando aí a 5 milhões. Pois é. Vamos supor, quer dizer, vou chutar por baixo 10 milhões da Jovem Pan toda. Aí a gente não bota nada no ar. Jovem Pan Esportes. Só para deixar claro. O geral é muito mais, né? Geral, muito mais. Aí vamos supor que a gente não coloca produto no ar. Ou coloca produto de má qualidade. Nós temos isso aí, tá com... E aqui para conquistar foi uma batalha e tal. Aí você não usufrui. Você não coloca produto, você coloca coisa de má qualidade, o microfone não funciona, o cenário é ruim, né? Qualidade. Gente do céu, é só fazer o básico. Média, R$1 de cada. R$1 de cada torcedor. Pô, tem corintiano, você chegar e falar pra ele, cara, eu vou te dar um X qualquer coisa. Eu quero R$10 mil por mês. O cara vai chorar de emoção de dar o dinheiro. Você sabe do que eu tô falando? É verdade mesmo. O seu Mário, Ponte Preta. Se a Ponte Preta tivesse aberto a porta pra ele uma vez que fosse, quanto dinheiro ele ia botar na Ponte Preta? Como é que O Sérgio Carneiro. Só esses dois magnatas aí. Não acertava a vida toda da Ponte. O presidente da Ambev. O Marçal. Vou dar um exemplo da Ponte. O presidente da Ambev fala assim, cara, eu quero enfiar algum dinheiro na Ponte Preta. Enfiar assim, na boa, né? Dinheiro correto. Aí ele criou um marketing para colocar numa arquibancada o nome Ambev, só para botar. Ele criou um jeito de dar dinheiro para Ponte Preta. Aí a torcida uniformizada, que não serve para nada, achou ruim porque aquele espaço era deles. E tiraram o nome da Brahma. Tiraram o dinheiro. E olha isso. Era o nome que estava naquele Brahma. Pô, os caras não podiam mudar dois motivos para dar dinheiro pro clube. Não. Isso é um exemplo que eu tô dando da Ponte, que é muito menor que o Corinthians, né? O que os caras fazem, o que eles desperdiçam. Quantos caras não pagariam para usar o nome da empresa dele na camisa do Corinthians? Tenta fazer negócio para ver se você consegue. O que vai ter de exigente em torno disso? O Lucas Mussetti publicou hoje que o Corinthians mudou o seu dia a dia para diminuir a expectativa da torcida por reforços. Na última terça-feira, o presidente Augusto Melo deu entrevista e disse que não tem nada, né, quando foi questionado sobre contratações. Porque lembrando que no começo do ano aqui, né, logo no começo da gestão, Augusto Melo se falou bastante sobre Gabigol, por exemplo, e toda hora o Corinthians aqui alimentando, né, essa questão do mercado da bola. O Corinthians, pelo menos, está tentando mudar, né, essa rotina aí de contratações ou alimentar mesmo a expectativa do torcedor, Bruno Prado. Tá aí, o Corinthians tentando mudar essa rotina para diminuir a expectativa do torcedor quanto a contratações. E tá certo, não tem que ficar falando, estou contratando esse, aquele. Contratação, o ideal seria você falar só no dia do anúncio. Está contratado, tá bom. A imprensa pode descobrir, você vai lá, não sei. O Palmeiras faz isso muito bem, né? Sim, não sei. Estão falando aí, pergunta para quem está falando. Não é uma coisa para ficar anunciando, mas usam muitas vezes isso como política, para acalmar o ambiente. Só que fica pior, né? Você pressionado, falar, estou trazendo não sei quem, você não traz, piora para você. Então, é melhor trabalhar quietinho. Aí, se aparecer um reforço bom, ótimo, você traz uma surpresa boa aí, porque se você cria uma expectativa, mesmo que esteja rolando um negócio mesmo, aí não dá certo, vão te cobrar. Então, é melhor trabalhar quietinho, né? Isso acho que foi um erro dessa direção. Logo que assumiu, eles assumiram falando demais, né? E vão trazer isso, vão fazer aquilo, e mudou tudo, e acabou a farra, e não sei... Calma, trabalha quieto. Aí quando tiver coisa boa para anunciar,
pô, você vai surpreender todo mundo positivamente, vai receber elogio. Então, mesmo, provavelmente muita coisa que eles falaram estava rolando, só Palmeiras que com não o deu Dudu. certo. Né? Palmeiras com o Dudu. Sim. O Palmeiras explodiu o Dudu. É. Né? Foi uma explosão. Pô, imagina, o Dudu era do Corinthians ou do São Paulo. Sim. E de repente explode, o Dudu foi contratado pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras. Era o Paulo Nobre, não, um pouquinho diferente, né? Acho que a limitação diferente. Agora essa aí que nem essa expectativa que foi criada. Aí o presidente vem e fala assim, brincadeirinha, 1º de abril. Pô, eles mesmo que criaram isso. Não foi? Se o cara fala assim, gente, a situação tá brava, eu vou assumir. Aliás, já terminou como é que chama lá? Auditoria? Já acabou? Já... Eu tô louco pra saber. Cadê a auditoria, né, Pedro? A gente mandou. Pois é. Aí o cara fala, ó, eu vou fazer uma auditoria legal, porque a coisa é brava. Nunca 16 sai, anos, nunca sai. Eu quero ver como é que tá e depois eu vou falar pra vocês. Pode ser que eu diga, ó, não tem o que fazer, vamos aqui viver, botar só a molecada pra jogar, ou que tem algum jeitinho, e vou tentar coisa trabalhando. É a empresa que fez lá do Flamengo, né? Então já estamos em janeiro, fevereiro, março, abril. Aí 4 meses. Não, comigo não, agora vocês vão ver. Pô, aí os corintianos já, né? O cara mais, né, aquele mais ingênuo. Opa, agora vocês vão ver. Vocês vão ver. Aí passa uns dias, já é eliminado do Campeonato Paulista, aí já não contrata mais ninguém, já começa a ir confusão. Que maravilha, parabéns. Olha, eu tenho a sequência do Corinthians aqui, Vamp. Você quer fazer igual o Flamengo? Vamos lá. Quero ver, hein? Agora eu quero ver. Vamos como é que comigo, vem em mim. quero ver. Vem nesse afrodescendente que você fala. Corinthians e Atlético Mineiro. Hulk, meu Deus, Hulk é da hora, mas 1-0. Gente, Pro Corinthians. aí não dá, Pedro. Fica sob É suspeita. Itaquera, cara. Itaquera. Não, esse jogo O Galo Itaquera costuma. Esse dar jogo eu mole. não vou falar porque eu já virei abelhinha por causa desse jogo. É o Galo sempre, é o Galo. É no mesmo jogo. Então, É o Galo costuma É mesmo. pegar essas peças. Vai. Juventude e Corinthians lá. Aí em Caxias, à noite, frio, todo mundo. Aí Quarta, 20 horas tá marcado. 1-0 Juventude. Bragantino em Bragança Paulista. Aí é batata. O Bragantino tomou 3 ontem, né? Não jogou bem nada. Empate. Argentino Júnior fora, Sul-Americana. Nosso forte é pegar os argentinos. Principalmente o Argentino Júnior. Não viu, não? Campeão da Libertadores em cima do Ano passado ele Boca eliminou o Nilson Juniors. de Boys e o Estudiantes. Fumo. Fumo pro. Ah, tá. Fuma Vai com os ganhar o caras Corinthians lá. Vai ganhar lá. Se o Husky, que não é o verdadeiro, meteu 3, o Corinthians só existe um verdadeiro, vai meter 2. Corinthians e Fluminense. O Fluminense é outro que gosta de dar mole pra. Porque é verdade. É verdade. A sequência tá boa, viu? Corinthians e Fortaleza. Aí o Fortaleza costuma ganhar. Nacional do Paraguai lá. Nacional, esse aí? É. Toma mais 2, que time ruim dá desgraça. Flamengo no Maracanã. Aí não, aí o Mengão. Tite é lá. Vai finalmente apostar no Flamengo em alguma coisa? Você sempre aposta. Eu gosto dele, mas ele tem que apostar. Eu sou maluco de perder. E o Argentino Júnior aqui pela Copa Fumo Sul-Americana. A de novo. sequência do Corinthians é chatinha até. Vamos de hein? novo. Caramba. Isso, tinha nada. Tudo aí, tudo suave. O Corinthians vai ganhar 2 vezes o Argentino Júnior. Vai lá e aqui. Você vai ver. Vamos cantar. Aguardemos. Aguardemos. Se o Racing do Uruguai conseguiu, É verdade, né? não é o Racing. O Racing verdadeiro bateu ontem no O Bragantino. Bragantino, Flávio. Viu esse jogo? Tem uma explicação para esse resultado do Argentino Júnior 0, Eu só- Uruguai 3. A gente tava fazendo um jogo aqui. Nós tava fazendo um jogo, só tava saindo o gol lá. Alguém sabe o que aconteceu O lá? Bruno fez o jogo depois. Só tava saindo o gol. Esquisitíssimo esse resultado, hein? E o Racing que pegou o Raio de Bobo e meteu 3 ontem, o verdadeiro. Não, mas aí É comum. Sim, É. tal. Não vou dizer 3-0, exagero, também não vi o jogo. É. Mas esse do jogo do Argentino Júnior é O esquisitíssimo. goleiro, eu vi os gols. O goleiro falhou em todos os gols. Ah, é? O goleiro do Argentino Júnior, 3 frangos. Uma coisa normal, né? Porque Assim, 3 gols, 3 chutes de fora. apesar que... 3 chutes de fora da área, assim, incrível. Ele tomou. Parecia o Décio, amigo meu, que pega na operária. O Bragantino levou um gol de escanteio ontem. Escanteio não. Tiro de meta, perdão. Já tô ficando maluco. Tiro de meta. O goleiro bateu tiro de meta em cima do Não, goleiro. ele não tá perguntando do Bragantino, ele tá perguntando do Nacional. Nacional. Não, do Do Racing. Do Racing. Como que o Racing conseguiu bater O Argentino. no Argentino Eu digo, Júnior? é esquisito, né? Tipo assim, se o Racing ganhasse lá, o Racing do Uruguai ganhasse do Argentino Júnior, já era anormal. 3-0, aí você fala, pô. Foi 3 gols, falha do goleiro. É, fiel, parece que a coisa tá feia mesmo. O Augusto Melo com o Rubão aí não estão se entendendo, né? O Rubão fez algumas cagadas aí, né? E eu mesmo não concordei com o Rubão fazer parte dessa diretoria do Corinthians aí, né?
devido a alguns problemas que já teve em algumas gestões anteriores no passado. Naquele rebaixamento do Corinthians, o Rubão era o diretor do Corinthians naquela época. Claro que são outros tempos e todo mundo merece uma nova oportunidade para poder fazer um trabalho melhor, logicamente, mas querendo ou não, né, Fiel? Ficou manchado um pouco aí essa história do Rubão no Corinthians. Não tô aqui crucificando o cara, não, mas tá aí então a notícia, né? Os comentaristas, o Vampeta, o Flávio Prado e o Bruno Prado. O Flávio Prado sempre, quando tem alguma treta, uma polêmica do Corinthians, ele gosta de dar os petecos dele. Tá certo, tem que dar mesmo. Estamos aqui para isso, né? A gente faz os nossos comentários aí. E você? O que você acha dessa treta? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você está achando de tudo isso? Será que o Rubão vai ser demitido mesmo? Será que ele vai continuar na diretoria do Corinthians ou vai sair fora? Deixe a sua opinião aqui no comentário, não deixe de se inscrever no nosso canal. Obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo, Fiel. E vai Corinthians!